Aquiles de Farias Lisboa foi um médico, político e cientista brasileiro que ficou famoso no Maranhão pelo pioneirismo do tratamento da hanseníase, a popular lepra. Mas, além de ficar famoso pelo tratamento da hanseníase, ele também ficou famoso por ser o primeiro governador do Maranhão a sofrer um processo de impeachment em 8 de abril de 1936, há quase 100 anos. Quer saber como isso aconteceu? Então vamos para o vídeo. Para a gente entender o contexto político do Maranhão, a gente tem que entender o contexto político do Brasil. Em 1930, um camarada bem famoso na história do Brasil, chamado Getúlio Vargas, deu um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ficou conhecido como a Revolução de 1930. Afinal de contas, ninguém quer ser chamado de ditador. Então Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, mas preferia que a galera chamasse ele de revolucionário. Após virar presidente no governo provisório, o Getúlio Vargas demitiu todos os governadores do Brasil e nomeou interventores, que eram pessoas de sua confiança. Aqui no Maranhão a gente teve vários interventores, nenhum deles conseguia se firmar no governo, tá? Mas isso não aconteceu só no Maranhão não, aconteceu em vários locais do Brasil. Inclusive, em São Paulo, os paulistas vão pegar em armas e vão tentar derrubar o Getúlio Vargas. Foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas derrotou os paulistas, mas mesmo perdendo, eles conseguiram fazer com que Vargas entendesse que o Brasil precisava de uma Constituição, porque a Constituição brasileira tinha sido abolida pelo Getúlio Vargas lá no golpe de 1930. E é bem aqui que começa a história do impeachment do Aquiles de Lisboa. 2 anos após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, Getúlio Vargas decidiu criar uma Constituição para o Brasil. E aí foi feita a Constituição de 1934. Essa Constituição, ela dizia o seguinte, olha, os estados, eles devem ter uma Constituição própria. Então deve ser formada uma Assembleia Constituinte Estadual, onde os deputados irão promulgar uma Constituição e esses mesmos deputados têm outras missões. Eleger o governador de forma indireta do Estado e eleger 2 senadores. Então essa Assembleia Constituinte, ela era determinante para saber quem ia mandar no Estado. Sabendo como é que estava o cenário nacional, vamos entender o cenário estadual. Para a Assembleia Estadual foram criados alguns partidos. Dentre eles eu vou citar alguns. A União Republicana Maranhense, que era de um político extremamente poderoso do Maranhão chamado Genésio Rego. A gente vai ter o Partido Republicano do Marcelino Machado. A gente vai ter o PSB do Tarquínio Lopes Filho. A gente tem a Liga Eleitoral Católica, que era dos católicos, obviamente. E temos o Partido Social Democrático, que foi criado pelo Vitorino Freire, mas era comandado por um camarada chamado Magalhães de Almeida, que inclusive tem uma avenida em São Luís do Maranhão com seu nome. E se você quiser saber mais sobre o Vitorino Freire, eu vou colocar no card aqui sobre a greve de 1951, que já vai te ajudar a entender quem foi esse camarada para a história do Maranhão. Mas vamos seguindo entender o processo de impeachment do Aquiles de Lisboa. Para a Assembleia Constituinte Estadual, havia 30 vagas para deputados. E para preencher essas vagas, os partidos vão formar alianças, que é o natural, né? Um partido faz uma aliança com outro para tentar juntar votos. E aí, basicamente, a gente vai ter o Partido Republicano do Marcelino Machado, com 10 deputados eleitos. A gente vai ter a União Republicana Maranhense com 5. Então, eles dois vão se unir e vão ter 15 votos. O outro lado vai ser o Partido Socialista Brasileiro, a Liga Eleitoral Católica e o Partido Social Democrático. Eles vão ter também 15 deputados. Então perceba que a gente tem 2 grupos e 15 votos para cada, estava empate. Então como é que vai ter uma eleição de um governador e de 2 senadores se está empatado? É aí que entra a Justiça Eleitoral. Ela vai averiguar que 2 deputados do PSD, do Magalhães de Almeida e Vitorino Freire, foram eleitos de forma equivocada. Eles vão ser retirados dos seus mandatos e esses mandatos vão passar para o lado do PR e o RM, né? Aquele grupo primeiro que eu havia falado. E aí eles vão ter 17 votos contra 13, né? Eu sou ruim de matemática. Então eles vão ter 17 contra 13. Aí eles formaram a maioria e eles vão acordar em eleger o Aquiles de Lisboa. Em contrapartida, o Aquiles de Lisboa, que era do PR, do Partido Republicano, deveria nomear o prefeito de São Luís da URM. Ou seja, ele nomeia o prefeito de São Luís da aliança que ele fez com outro partido. Só que o poder subiu na cabeça do Aquiles de Lisboa. Ele é eleito governador do Maranhão pelo PR, deveria indicar o prefeito de São Luís, porque na época não havia eleição, sendo da URM, o partido que apoiou o PR, só que ele não fez, ele quebrou o acordo. E aí a URM saiu da aliança com o PR, partido do Aquiles de Lisboa,
e foi para a oposição. Dessa forma, a gente vai ter a criação da Constituição Estadual do Maranhão, e nessa Constituição estava dizendo o seguinte: a partir do momento que é criada a Constituição, o governador do Maranhão deve ser retirado do poder e ser feitas novas eleições. Cara, o Aquiles Lisboa não reconhece essa Constituição, porque ele ia perder o poder. Ele foi eleito, mas a Constituição foi criada, então ele tinha que sair. Ele não aceita a Constituição. Ele entra na justiça para ter um mandato de segurança para garanti-lo, né, ou seja, para assegurar que ele fique no poder, e ele ganha esse mandato. E aí fica um impasse. O governador não aceita a Constituição, os deputados criaram a Constituição. Então a gente vai ter dois grupos que vão analisar se essa Constituição era ou não válida: o Senado e o Poder Judiciário. E aí vem um caso muito louco, cara, que isso acontece no Maranhão. O Senado falou que a Constituição estava ok e que o Aquiles Lisboa deveria ser retirado do poder. Já o Poder Judiciário disse que a Constituição era inconstitucional. Ele não poderia ser retirado do poder. E aí ficou uma confusão ainda maior. Com esse impasse, a oposição então decidiu pelo impeachment. Eles vão acusar o Aquiles Lisboa de cometer crime de responsabilidade, porque como ele não aceitou a Constituição, ele cometeu crime, segundo a oposição. Eles vão se reunir, e aí a oposição já era a maioria, e vão votar pelo impeachment do Aquiles Lisboa, e ele vai sofrer o impeachment, tá? Em 8 de abril de 1936, se tornando o primeiro governador do Maranhão a sofrer um processo de impeachment. Mas se tu pensa que acabou, tu tá enganado, porque se ele não aceitou a Constituição, tu acha que ele vai aceitar o processo de impeachment? É lógico que não. E aí o Aquiles Lisboa vai usar a polícia para se manter no poder, não vai querer deixar o Palácio dos Leões, até que é chamado Getúlio Vargas para fazer uma intervenção federal no Maranhão, porque os dois lados não se entendiam. O Getúlio Vargas vai nomear um novo governador para o Maranhão, um camarada chamado Paulo Ramos. Paulo Ramos assume o governo e retira o Aquiles Lisboa do poder. E aí sim a gente tem um processo de impeachment finalizado. Beleza, galera? Então se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha, tá? Esse vídeo aqui. Comenta impeachment. Deixa eu ver se tu sabe escrever impeachment. Eu duvido. Então, ó, valeu, falou e fui!